eu vou falar de um tema que eu nunca vi em nenhum evento brasileiro. Eu acho que é um tema um pouco diferente, né, dos temas que o pessoal de segurança costuma falar, mas é que é algo também relevante e que com certeza muita gente entrou na área por conta de alguma coisa envolvendo jogos e games, né? O nome da palestra é Como uma pinça derrotou a segurança do Nintendo Wii, tá? E basicamente, antes de a gente começar, eu queria dar um contexto primeiro de tempo, né? Então, em 2000, você teve a 6ª geração de consoles, né? Então, com o PlayStation 2, o GameCube, o Dreamcast e o Xbox. Eu imagino que algum de vocês da plateia tinha algum desses consoles. E eu até chuto qual que vocês tinham, que é o PlayStation 2. Tô certo? A maioria. Você tinha qual? Você tinha o GameCube? Tá, beleza. Se você ver o gráfico de vendas da 6ª geração de consoles, vocês vão ver que o PlayStation 2, de longe, foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. E o GameCube ficou ali com 21 milhões de unidades vendidas. Então foi um console que flopou, né? Querendo ou não. Comparado com o sucesso do PlayStation 2. E aí na 7ª geração, você não tinha mais o Dreamcast, você tinha o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii, né? O Nintendo Wii foi um diferencial na época porque eram controles de movimento. Então a proposta da Nintendo era um pouco diferente, né? E trouxe essa diferença ali nos controles de movimento. Então era algo mais casual, para jogadores mais casuais, né? Então isso foi mais ou menos em 2005, na 7ª geração de consoles, tá? Então você teve alguns problemas no começo do Wii, que as pessoas não sabiam jogar e acontecia coisas como essa. Ou o próprio manual da Nintendo, que instruía as pessoas a não fazer algumas coisas com o Wii delas. Tipo assim, não colocar a torrada ou não colocar um pão dentro do console. Eu queria que vocês chutassem quantos milhões de unidades o Wii vendeu até o presente momento. Chuta aí na plateia, fala um número. 500 milhões? Tá, é bastante, né? O Wii vendeu 100 milhões de unidades, mais de 100 milhões de unidades. Foi um dos consoles mais vendidos também, apesar de estar atrás do PlayStation 2 também. E aí um grupo de pesquisadores, que quando o Wii lançou, começou a chamado Team Tweezers. Eles começaram a pesquisar sobre o console, né? Então eles queriam identificar vulnerabilidades. E o Bushin, o Sector e esse TMB Inc. E o objetivo deles era rodar Linux no console, né? Então, mas assim, o que eles tinham, né? Eles tinham um par de pinças. Vocês vão entender por quê. E aí em 2008, eles apresentaram uma conferência sobre consoles, sobre hardware, com essa palestra chamada We Fail, onde eles mostraram algumas vulnerabilidades que eles acharam, que é o que eu vou falar aqui. Mas antes do hacking, a gente fala de hacking, eu acho que a gente precisa contextualizar alguns termos, tá? Então, alguém já ouviu essa palavra, homebrew? Sim, né? Beleza. Mas você tem diferentes, você tem o homebrew de consoles e você tem você tem o homebrew utilizado em outros contextos, né? Se você pegar uma tradução literal de homebrew, seria algo como uma fabricação caseira, né? Então é a diferença de você ter uma cerveja, por exemplo, pegando no contexto da cerveja, uma cerveja feita por uma pessoa só, algo mais caseiro, comparado com algo comercial. Então seria, só que você adaptando, em vez de ser cerveja, a gente está falando de consoles. Então o homebrew seria você executar código, ou você executar código que não foi criado por desenvolvedores independentes, tá? Então o objetivo é você rodar em um console sem autorização oficial do fabricante. Então esse termo surgiu daí. Evidente que a gente tem outros termos, outras palavras que são usadas para isso, como por exemplo modding, né? O pessoal fala bastante, jailbreak, né? Jailbreaking, o pessoal fala unlocking ou
Aqui no Brasil, no caso, o pessoal fala desbloquear, né? Você desbloqueia um console, né? Você não faz homebrew, você desbloqueia um console, né? Virou a palavra da rua, né? Todo mundo fala sobre desbloqueio. Outro termo que você pode usar também é gambiarra, né? Então, é uma gambiarra também que você faz no console. Você tem outros dispositivos que praticamente quase todos os dispositivos embarcados assim, tem algum tipo de homebrew, né? Então, o próprio PSP ou PS Vita, o pessoal conseguiu rodar Android em um iPhone, o que é bem bizarro, conseguiu funcional, inclusive, e no próprio DS, no caso do Nintendo, com R4, né? Se a gente falar um pouco da arquitetura do Wii, agora voltando a falar do hacking, você vai ter alguns componentes principais. Tem uma CPU chamada Broadway, que é uma arquitetura PowerPC da IBM. Na época era do Mac também, do Macintosh. Então, antes de transicionar para Intel. Você tinha uma GPU chamada Hollywood, que tinha um processador dentro dessa estrutura chamada Starlet, que fazia a questões de segurança, e 64 MB de RAM, né? Se a gente vê um pouco sobre a placa do Wii, eu ia trazer aqui, não deu, talvez eu traga à tarde. Ela é assim, basicamente. E se a gente dar um zoom aqui nos componentes, a gente vai ter essa visão aqui, né? Então o Hollywood, o SoC ali, e embaixo o PowerPC Broadway, a CPU, no caso. Então seria esse é o Broadway, né? Se a gente for dar um zoom nele, basicamente esse é um dos componentes principais. E o Hollywood tem essa visão aqui, mais ou menos como essa, tá? E o Starlet era um processador ARM, que estava dentro dessa arquitetura do console, e o pessoal descobriu depois. Quem foi os pesquisadores foram descobrindo depois. Se você pegar isso de forma arquitetura, né, do console, cabe mais ou menos dentro mais ou menos essa imagem com o Broadway, e os Starlet são os componentes principais ali do console. A gente vê que o Starlet que realiza toda a parte de segurança do console. E outro meio que é utilizado também, que é importante, muito importante no console, é a mídia física, né? Então, a Nintendo tinha um formato de DVD próprio, que era uma versão do DVD, mais ou menos assim. E era um formato modificado com medidas físicas de antiduplicação para evitar pirataria, né? Então, os dados das partições eram criptografados usando AES, e cada bloco era verificado com o hash usando o SHA-1. Então você tinha toda essa arquitetura ali para proteger a mídia de ser redistribuída, no caso. O iOS, não confundir com o iOS do iPhone, na mesma época, ele era um microkernel que rodava ali algumas funções do console, né? Então ele não tinha acesso direto ao Broadway, criptografado, e rodava em 64 MB de RAM. Tá? Se você ver a telinha mais ou menos do Nintendo Wii, ele é mais ou menos assim, né? E o que o pessoal chama de title, seria um título ali, vamos traduzir dessa forma, seria um canal ali, que é um programa, no caso um jogo, provavelmente, né? A grande parte das vezes era um jogo, onde você necessitava que esse canal estivesse assinado para que você conseguisse executar e sem evitando pirataria, né? Então, como é que você bootava um título, como é que você rodava um título de Wii? Né? O que o console fazia em questão de segurança? Né? Então, ele verificava o RSA contra o SHA-1, hash no title, e esse SHA-1 era assinado pela Nintendo, e a execução dava falha caso não tivesse match ali no contexto da criptografia do console. Tá? Senão não ia bootar. Então, existia uma implementação de criptografia dentro da estrutura do console. Tá? Se a gente voltar um pouco nas vendas, que é o que eu mostrei no começo, vocês vão ver, igual eu falei, que o GameCube foi um dos menos vendidos da geração, aliás, comparado com o PlayStation 2 no caso, e a Nintendo decidiu colocar retrocompatibilidade com o GameCube. Então você poderia jogar jogos GameCube e aproveitar usando o seu Nintendo Wii, que a arquitetura dos dois era inclusive muito parecida, né?
O Wii não era tão poderoso quanto os outros consoles, PlayStation 3 e o Xbox 360. Mas era uma versão, vamos dizer assim, era uma versão 1.5 ou 2.0 do GameCube, né? Só que eles rodavam de forma isolada. Então ele isolava o hardware em uma sandbox não protegida, e aí você conseguiria conectar nas portas de cima do console, você conseguia colocar um controle de GameCube normalmente e rodar os jogos tranquilamente. Então você via uma tela como essa e você conseguia rodar, e praticamente ele virava um GameCube e isolava toda a parte do Wii, no caso, né? Toda a questão da arquitetura do Wii, tá? E aí o que os pesquisadores fizeram foi aproveitar dessa estrutura e começaram a realizar uma pesquisa no hardware do aparelho para tentar realizar essas modificações e rodar Linux, que era o objetivo deles, né? Então, o Tweezer Hack nasce justamente disso, então o nome virou o nome do time depois. E aí eles descobriram uma gambiarra, no caso. Você tinha 64 MB de RAM, e quando você rodava um jogo de GameCube, 16 megas ficavam reservados ali pro GameCube e 48 megas ficavam desabilitados. O que eles descobriram é que quando você entrava no modo do GameCube, esse desabilitado, na verdade, ainda tinha dados na memória. Tá? Então era algo que não... a memória não resetava, vamos dizer assim. Então era a mesma memória de quando você estava rodando ali o Wii, só que ele só alocava esse 16 MB para rodar os jogos e o restante ficava exposto, né? E aí, com base nisso, eles abriram, obviamente, né, o console, exploraram a parte interna e com um par de pinças eles conseguiram acessar outros endereços de memória ali da memória e conseguiram ler outras partes da memória. Então, o que eles faziam, né? Basicamente, você tinha uma parte da memória que era alocada ali pro GameCube, e eles começaram, utilizando esse par de pinças, começaram a ler outras partes dessa mesma memória, mais ou menos algo como assim, que eu tentei ilustrar dessa forma, e eles descobriram o iOS dentro dessa memória com algumas chaves globais de console lá dentro. Então esse praticamente foi a sacada deles nessa pesquisa, e conseguiram extrair algumas chaves do console que eram utilizadas ali pro processo ali de criptografia tanto dos jogos quanto de outros componentes do console. Só que, beleza, você tinha a chave, só que você precisa executar código de alguma forma. Você precisa executar código arbitrário de alguma forma. E aí o que eles fizeram? Começaram a explorar uma vulnerabilidade que a gente chama de buffer overflow, e desenvolveram um hack chamado do Legend of Zelda Twilight Princess, que foi um jogo que saiu praticamente para os dois consoles na mesma época, tanto para o GameCube quanto para o Wii. Então eles portaram esse jogo, e basicamente você tinha dentro do Zelda, você tem como em outros jogos também, você tem uma questão de saves, né? Alguém aqui jogou esse jogo, Twilight Princess? Tem algumas pessoas assim. Você jogou? É um pouco diferente. Você jogou também? É um jogo um pouco diferente do restante da franquia, assim, em questão de graficamente falando. E foi um jogo um pouco mais sóbrio, né, da franquia. E você conseguia salvar os seus saves em um cartão SD, tá? Então eles conseguiram, através dos saves do console, ali no caso dos saves do jogo, eles conseguiram injetar código malicioso, vamos dizer assim, né? Código que eles queriam executar no console. Por quê? Aqueles arquivos de save eram exportados por um cartão SD, assinados com a chave privada do console, né? E aí eles acharam esse buffer overflow no Zelda, onde eles direcionavam eles carregavam um programa dentro de um save do jogo. Então, o que parece assim ser algo simples, na verdade foi a forma que eles encontraram de você conseguir rodar alguma coisa não assinar, aliás, uma coisa, um programa próprio deles, no caso, né?
Então, o que começa sendo um buffer overflow, se você pegar para ver, putz, como é que eu sei que eu consegui um buffer overflow, né? No caso, eles pegaram esse save e colocaram uma string muito grande e o jogo ficou mais ou menos assim. Então ali eles já sabiam que estava no caminho certo para explorar essa falha. Quando eles foram tentando explorar essa falha, continuar explorando essa falha, eles acharam, começou a dar uns erros de exceção de memória, obviamente. Então eles sabiam que estava no caminho certo para executar o objetivo deles, que seria código proprietário ali, né? Então o objetivo deles era, mais uma vez, rodar Linux dentro do Wii, e eles conseguiram ali, através desse save, montar ali uma tela ali que eles estavam pesquisando, isso foi bem no começo ainda, e conseguiram de fato executar usando essa vulnerabilidade no Zelda, e depois pelo save para executar código arbitrário. Uma parte que é importante de todo o homebrew de consoles, e principalmente quando a gente envolve esse tema, seria a pirataria o número 1, né? Então, você precisa ter algo que seja assinado, e o que a gente utiliza, geralmente é o termo que as pessoas usam na comunidade, chama fake signing. Ou seja, você assinar um jogo que é seu, mas que seja reconhecido pela fabricante como válido, para você conseguir bypassar, contornar as proteções ali do hardware. Tá? Então, a Nintendo realizou uma implementação falha, ali no caso nos primeiros firmwares do console, usando essa função aqui. E basicamente, assim, resumidamente aqui, que eu não queria entrar muito em detalhe da matemática por trás disso, essa implementação falha levou a você conseguir a uma verificação usando aquela função, uma verificação que comparava o que começava com 00. Né? Então, esse fake sign permitia que eles assinassem jogos, né? Assinassem outros tipos de função ali dentro do console e conseguissem mudar. Né? Na apresentação deles tem um exemplo, que é o que eu coloquei aqui. Basicamente, você tem uma string, o fake sign ia colocar alguns bytes a mais para até o SHA-1 daquela string começar com 00, e aí a Nintendo verificar, com base nessa função aqui, retornar que é um código válido. Né? Então é isso que permitiu que eles executassem código, aliás, que eles assinassem os jogos para conseguir bypassar e rodar programas não autorizados. Né? Então isso levou principalmente levou a instalação do que a gente chama, do que é bem famoso, chamado Homebrew Channel. Então toda vez que você vai desbloquear o console, esse cara vai aparecer, né? Então é um canal feito justamente para você não precisar você rodar tudo de um lugar só, então é bem conveniente para você rodar códigos que não são no console. E você tinha ali, dentro do Homebrew, você tinha esse canal ali de vários pontos onde você conseguia assinar você conseguia rodar algumas coisas. O Wii tem um disco, igual eu falei, é modificado do DVD, só que por uma questão de direito autoral, no caso na época, ou de royalties, a Nintendo não habilitou os DVDs no Wii. Eu não sei se alguém tinha Xbox aqui. Quem tinha Xbox 360? Rodava DVD, não rodava? O Wii não rodava DVD, mas ele tinha um hardware para rodar. Isso era desabilitado, você conseguia habilitar através do Homebrew para conseguir assistir algum filme através de um software proprietário, no caso, proprietário não, um software da comunidade, tá? Então, se a gente falar um pouco das consequências disso, o que a apresentação deles falou, além da pinça, foi referente à arquitetura e o design e implementação dessa arquitetura. Então, se você colocar, no caso, por uma questão de vendas, eles queriam aproveitar os jogos do GameCube no Wii para as pessoas reutilizarem, comprarem, esse modo acabou aumentando a superfície de ataque, que é o que a gente chama de insegurança. Então, você tem mais itens que puderam ser explorados,
através de uma decisão de design que partiu do quê? Partiu de uma lógica de vendas. Então, meu console anterior não vendeu muito bem, eu preciso vender, aliás, eu preciso utilizar toda essa comunidade, não comunidade não, todos esses jogos, então a gente vai colocar esse modo GameCube. Depois eles tiraram, porque viu que deu ruim. E a principal consequência é a pirataria. Então a pirataria é algo natural quando a gente fala de homebrew de consoles, e isso traz algum impacto, né? Então a Nintendo lançou algumas atualizações de firmware para bloquear esses métodos de pesquisa. Ele fala sobre isso, ele fala como foi demorado, né? A Nintendo demorou muito tempo para corrigir as vulnerabilidades, demorou cerca de 1 ano, e era um jogo de gato e rato, né? Um correndo atrás do outro. Tá, mas beleza, você tinha essa vulnerabilidade, impacto, mas e o Brasil, né? Como isso afeta o Grêmio? Se a gente voltar aqui para o Brasil, eu já comentei, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui. Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Largo do Paissandu? Não, não é Largo do Paissandu. Isso é Santa Ifigênia, É Santa Ifigênia. Santa Ifigênia é um bairro aqui de São Paulo, para quem não é daqui de São Paulo, onde você é comercializado muitas coisas, né? Muitas coisas, como vocês sabem. E uma dessas coisas, na época, eram jogos piratas, né? Então tinha algumas lojas que para evitar que a polícia pegasse a mercadoria, você chegava na loja e os jogos ficavam embaixo, né? Ficavam embaixo. Obviamente, enfim, né? Você tinha comercializado na rua também, né? Que você tinha discos de instalação, enfim, de Windows, enfim. 3x10 de Play 2, enfim. Eu não achei foto do Nintendo, mas eles vendiam no mesmo saquinho, né? Eles usavam aquele saquinho lá e uma cópia do jogo, da capa do jogo, bem baixa qualidade, mas também você está pagando R$10, né? Então, ou menos. Então você não pode exigir muito também. A Santa Efigênia é uma rua, é a Rua das Gambiarras, vamos dizer assim. É a Rua das Gambiarras. E, como eu falei, né, você tinha uma mídia vendida lá que era mais ou menos assim. Então, coleção Super Jogos, 7.784 jogos de Play 2 e o Mario ali na capa, né? Enfim. Bomba Pet também. Eu só achei imagem de Play 2, né? Porque é o que vendia mais, é evidente. Mas o Wii também vendia, né? E a mídia custava, na época, em 2011, 2010, que estava no hype do console, era cerca de R$10, né? Cada disco. Ali, dependendo da sua habilidade de negociar com o cara também. E é por isso. E a Nintendo, como vocês sabem, eu acho que algumas pessoas sabem, a Nintendo sempre perseguiu perseguiu isso, obviamente, porque ela não queria ter os jogos dela pirateados, isso afeta as vendas, né? Mas você tinha esse jogo que não acabava mais entre os pesquisadores, né, no caso, e a fabricante. Você tem também ali uma questão, outro impacto que isso causou também foi a questão da comunidade. Por quê? Você tinha alguns serviços do console que, quando lançou, você tinha um serviço gratuito, na época que era gratuito jogar online em console. É uma época distante já. Chamado Nintendo Wi-Fi Connection, que você jogava lá, enfim, jogava Mario Kart de graça. Olha só que mundo que era diferente. Você jogava de graça. Só que esse serviço foi desabilitado pela Nintendo depois de um tempo, obviamente porque eles não querem dar suporte para um console que tem mais de 15 anos, né? Então lançou o Wii U, lançou o Nintendo Switch, então não faz sentido eu manter um servidor mega antigo que tem um custo, né, para você manter. E aí o que a comunidade fez em relação a isso? Com essa evolução no Homebrew, eles criaram eles vão dizer, servidores próprios para resgatar os jogos. Então hoje você consegue jogar online em um servidor de comunidade, coisa que você não conseguia realizar se não fosse essas modificações no console, né? Então, vários serviços que começaram no console, coisas que quando você comprou você tinha acesso, hoje você não tem mais, né? E aí vem uma reflexão que parte um pouco dessa
desse lugar ali de que você comprou algo que é, tipo, você realmente é proprietário do que você tem, né? Então, você compra algo, beleza, tem vários serviços e depois de um tempo a fabricante decide, não quero mais suportar isso aqui. E beleza, você que se vira, né? Então, a comunidade produziu muitas coisas, inclusive bastante hacking, né, no jogo, você entrava, só tinha hacking no jogo, né, que vinha também de algo parecido com isso aqui. E hoje a comunidade lá fora é muito forte em relação a isso. Então você tem muitas coisas que você consegue fazer com o console modificado, né, vamos dizer assim, desbloqueado, né, que é o termo que o pessoal usa. Usa até hoje, né, eu acho. O pessoal ainda fala, né, desbloqueado. Enfim. Aí uma das empresas que olhou para isso, não fazendo jabá aqui também, porque, né, enfim, mas uma das empresas que implementou algo parecido, assim, que dava essa liberdade sem você precisar realizar algo ilícito, vamos dizer assim, foi a Microsoft, né, com o Xbox Dev Mode. Né? Não é lá, não é igual também, mas você também tinha uma liberdade maior de conseguir realizar, de conseguir implementar coisas no console. Existe um dispositivo que começou a vender lá nos Estados Unidos chamado Spotify Car Theme, que é basicamente um player de Spotify que você coloca no console do seu carro. E aí a Spotify decidiu parar de suportar esse aparelho com menos de 3 anos de uso e eles iam matar o aparelho. Então quem comprou não vai funcionar mais, né? E aí existiu mais uma vez essa necessidade da comunidade de segurança de pesquisadores em começar a estudar esses dispositivos para desbloquear eles e poder fazer o que você quiser. Então isso é algo que faz parte da cultura, né? Ou faz parte da cultura de hacking, vamos dizer assim, que é permitir que os dispositivos que você tenha acesso a ele, ao hardware dele, e consiga executar o que você quiser. Então, isso é uma parte legal, que a comunidade continua suportando um produto, mesmo depois da fabricante ter acabado, que foi o que aconteceu, ou vai acontecer com esse dispositivo que também sofreu jailbreak. Né? A questão da Nintendo, depois, obviamente, com os outros consoles, é muito legal, né? Porque você tem consoles como o Switch, que são super novos, mas um suporte a esses consoles mais antigos através desse tipo de implementação. Obviamente o lado ruim para a fabricante seria a pirataria, que é o que a gente comentou, mas isso faz parte também do que os pesquisadores ali do Team Tweezers realizou e o legado que eles trouxeram para a comunidade. Então tem uma comunidade muito grande de pessoas que pesquisam só o hardware, né, o próprio PlayStation, o PSP, o PS Vita, enfim, para realizar esse tipo de coisa. E o que chega para nós aqui no Brasil é Santa Efigênia, né? Então isso torna-se possível, beleza? Então era isso que eu queria trazer hoje na palestra de hoje, contar um pouco da história deles, dessa gambiarra que eles fizeram e um pouco sobre homebrew de consoles, que é algo que eu estou planejando estruturar algo só para falar sobre isso futuramente. Beleza? Essas são as referências das pesquisas que eu realizei. Esse último aqui tem um site muito legal falando da arquitetura. Eu não sei se eu consigo abrir aqui ou se vai funcionar, que eu também não sei. Mas é um cara que escreveu sobre, que estuda sobre, e ele tem um artigo super legal. Dá para clicar aqui? Acho que sim, no link. Aí o cara de segurança perguntando se pode clicar no link. Enfim, deixa eu ver se ele não vai sair aqui. Ele foi para outro. Ele foi para outra aba aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então ele trouxe aqui, ó, deixa eu deixar maior. Ele trouxe aqui um compilado sobre a arquitetura do console, inclusive foi da onde eu tirei algumas das imagens. E para quem tem interesse em hardware ali de consoles, ele fez uma estrutura bem bacana sobre a arquitetura do console e sobre sobre a evolução, né? A diferença de um console para o outro. Né? Então você, por exemplo, algo que não tinha nos consoles antigos era o suporte a widescreen. Né? Então o suporte a widescreen foi algo que veio nessa geração. E ele também traz aqui a diferença técnica em polígonos dos modelos anteriores, né? do GameCube e do Wii.
né? Então, como que essas mudanças foram importantes, né? Esse salto geracional foi importante ali falando assim de termos gráficos, né? Da parte de segurança, também ele comenta bastante sobre a implementação. Eu acho que é um recurso legal aí que vocês podem estudar ou verificar em outro momento. Beleza? Acho que era isso. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite e até mais. Pois bem, eu tenho duas dúvidas. Uma, se você puder explicar brevemente o que é buffer overflow, eu não conheço o termo técnico. Tá. E a outra é como é que funciona essa parte de você usar a pinça para acessar os dados na memória? Porque, tipo, beleza, você pinçou ali a memória, como é que você sabe o que está escrito? É mental? Você escreve no caderno? Tá. Sobre a primeira pergunta, eu não sei se vou responder, porque eu tenho outro palestrante que vai falar sobre esse tema, então vou fazer você esperar. E eu não quero matar a explicação dele, inclusive, então, porque ele vai falar sobre isso. Mas, enfim, o Buffer Overflow é bem comum na comunidade de segurança, uma vulnerabilidade muito comum de ser explorada. Então, a questão das pinças é algo que também chamou meu interesse, porque eu mais uma vez, ano passado eu fiz uma palestra sobre hardware e eu não sou especialista em hardware, né? Mas eu consegui, enfim, desenvolver e aprender na época o que eu precisava, né? A questão das pinças, não sei, tem algum especialista que saberia explicar? Ó, ali atrás. A memória é acessada pelo barramento de endereços. O barramento de endereços tem bits em potências de 2, né? Então, se você vai acessar... se você for acessar 1K de memória, 1024 bytes, 1K, 1024 é 2 elevado à décima. Então você tem 10 bits de endereçamento para acessar esse 1K. Se você quer 1 mega, você tem 20 bits de endereçamento. Então o seu barramento de endereços vai do bit 19. No caso, 64, né? 64, Então, 64 você teria mais mais 8 bits. Então, 28 bits de endereçamento. Do 0 ao 27. No caso de... São 4 blocos de 16, né? Então, seriam 24 bits. Então, do 0 ao 23. Bit 23, se ele está em 0, e o bit 24 em 0 também, você está acessando a primeira página de 10 bytes dessas 4 páginas de bytes. 00 naqueles bits. Eu posso estar errando. É muito comum na computação a gente errar por 1, né? Sim. Mas provavelmente o 22, 23 ou 23, 24, por aí. São 2 bits ali de endereçamento que vão estar 0 quando você estiver acessando a primeira página de 16 MB. Se você mudar o valor desses bits de endereçamento, você vai estar... a CPU vai estar tentando ler daquele endereço de 16 MB, mas, na verdade, você vai estar, por meio de um curto ali com a pinça, jogando um valor 1 em vez de 0, vai estar lendo do segundo bloco, né? Então, esses 2 bits, você consegue ler os outros 3 blocos de memória. Legal. Eu conheço o Modern Vintage Gamer, que é a sua principal referência para esse assunto, mas eu não vi o vídeo sobre esse vídeo específico, eu não vi ainda. Então, assim, na hora que você falou da pinça e mostrou essa imagem, dá pra ver ali que ele tá encostando num pino e no outro ele tá botando em curto, né? Essa imagem é real, tá? Eu sei. Deles, O que eu quero dizer, assim, a imagem mais a sua explicação e me leva a crer que foi isso que aconteceu. Sim. Que ele trocou de 0 para 1, 22 ou 23. E conseguiu ler. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, obrigado aí pela explicação. Legal. Oi, eu tenho 2 perguntas. Não sei se você chegou a ver, mas depois eu desbloqueei por muito tempo o Wii nessa época. Sim. Foi meu sustento durante esse tempo. Sério? Fazia sustento? Sim, eu fazia isso. Caramba. E depois de um tempo, a Nintendo atualizou o sistema e lançou um Wii que só ficava na vertical. Ele não tinha... deitado, na verdade. Ele não tinha mais entrada De GameCube. de controle do GameCube, mas eles também mudaram o leitor do DVD.
Sim. E aí, eu queria te perguntar duas coisas. Uma sobre isso, se você sabe que se soldasse, porque ainda tinha o espaço para você fazer a alocação do controle, e falaram que fazendo um teste isso ia voltar a funcionar. Só que se mudasse o leitor interno pro antigo, se voltava a funcionar também essa parte pro desbloqueio. Ah, tá, legal. É uma boa pergunta. Então, o que aconteceu foi, só a linha do tempo, a Nintendo lançou uma versão sem as portas e lançou uma versão chamada Wii Mini, né? Isso. E O são Mini duas era versões. péssimo. Hã? O Mini, Eu Mini também era péssimo. não gostei. Então ela primeiro fez uma versão sem as portas, que viu que talvez não fazia mais sentido essas portas. E segundo fez uma versão mini, também modificada um pouco do hardware original e atualizada, né? Eles atualizaram os firmwares para corrigir algumas vulnerabilidades, né? Então, esse trabalho deles, eles continuaram e foram para outro meio. Sobre a questão do DVD em específico, do drive, não foi muito o tema da minha pesquisa, por quê? A pesquisa que o time fez, né, do WeBrew, no caso, que é o site onde também tem essas referências, eles trabalhavam com outros tipos de vulnerabilidades que independia do drive de DVD. Então você tinha o código assinado do jogo, aliás, você quebrava a questão da criptografia, então independia um pouco do drive do DVD. Mas sim, essas versões posteriores, inclusive de revisão de firmware, que saía praticamente todo mês, aí a Nintendo colocava ali, atualização de firmware, inscrição, você não sabe o que é, mas você sabe o que é, né? Tá muito na cara. Então, não era muito ligada ao drive, sim, mas a outras vulnerabilidades de criptografia e da arquitetura, e uma vulnerabilidade que se tornou presente, que aí não tem a ver com esse tema, chama Wii Bomb, né? Então você colocava um SD card e aparecia lá na tela do menuzinho ali das mensagens, aparecia uma bomba mensagem, né? O Wii, ele ficava desligado, ele ficava em modo stand-by recebendo mensagens, né? Ele recebia mensagem no serviço. E aí eles encontraram uma falha nesse serviço que permitia você executar o Homebrew, aí em outras versões posteriores. Beleza? Beleza. A outra pergunta é sobre o DVD ainda, porque, conforme você falou, eles inseriam esse código para conseguir ler no aparelho original qualquer CD pirata, só que perceberam com o passar do tempo, isso ia queimando o leitor. É verdade. E aí eu queria saber se era só isso mesmo, ou se realmente tinha alguma alteração no CD físico pro pirata que fazia isso queimar, porque essa rixa até de não ler DVD era porque DVD é da Philips. Sim. E eles não tinham parceria. Eu lembro disso, inclusive alguns DVDs de fato não funcionavam mesmo. Então, a questão das cópias, enfim, dos discos, né? A questão do GameCube, você poderia tranquilamente modificar e copiar essa mídia. Então, lá desde o começo ele já tinha essa possibilidade. A questão do Wii, realmente, você tinha um DVD que era duas faces também, que era para jogos maiores, né? Como o Smash Bros. Precisava do dobro de memória ali disponível, né? Da capacidade, né? Então, a questão dos drives de DVD e das marcas, enfim, era algo relevante, mas eu não lembro de ter problemas, assim, com isso na época, assim, sabe? Só alguns, um ou outro, porque você tinha... O que aconteceu? As mídias não tinham uma proteção até lançar um jogo chamado New Super Mario Bros. Wii, pelo menos você conhece. E esse jogo tinha uma proteção diferente na mídia, que não permitia você executar da mesma forma que antes. Então o que eles fizeram ali foi na mídia física ali desse jogo específico, que impediu a execução do modo que era feito antes. E aí o pessoal do Homebrew foi lá atrás de novo pra você ver como é que você roda o negócio. Aí voltou naquela história, né? De ir atrás, enfim, eles descobrirem outras vulnerabilidades. Acho que era mais ou menos isso. Valeu. Obrigado aí, pessoal.